Eu mais um, desafio da multiplicação. Esse é um texto clássico sobre multiplicação. Não poderíamos deixar de falar dele, de meditar nele. E esse texto fala de duas coisas: multiplicação e unção, porque é azeite. Então é a unção da multiplicação. Tenho orado a Deus para que essa unção caia sobre nossas vidas. O Deus que multiplica está aqui também nessa noite. O Deus que é especializado em fazer multiplicações. Amém? Capítulo 4 de 2 Reis, versículo 1 a 7, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para quê, irmãos? Para lhes serem escravos. Verso 2: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser, ou senão, o quê? Uma botija de azeite. Então ele disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Verso 4, vamos ler? Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegavam as vasilhas, e ela ia enchendo. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me mais um aqui. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O que aconteceu, irmãos? E o azeite parou. Verso 7, vamos ler? Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, os teus filhos, vivei do resto. Aonde o reino de Deus está, existe crescimento. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é semelhante a uma pequena semente de mostarda, que vai o quê? Crescendo, crescendo. É pequena a semente, mas a ideia de Jesus é que o reino vai cada dia fazendo o quê, irmãos? Crescendo, até se tornar uma grande árvore. Tudo que Deus põe a mão cresce. Vamos falar? Tudo que Deus põe a mão cresce. E todo o crescimento do que é vivo se dá por meio de multiplicação. Quer ver só uma coisa? O ser humano, ele é formado da junção de uma célula do organismo do pai com outra célula do organismo da mãe, que fecunda no útero materno, e aquelas células se tornam uma só célula. Você um dia foi uma célula só. Você acredita nisso? Olha para a pessoa que está do seu lado, olha o tamanho dela. Tem uns que a gente até acredita, né? Você olhar para mim e dizer assim: esse cara um dia foi uma célula só. É só pela misericórdia do Senhor. De uma célula se fez 2, de 2 células se fez 4. E hoje nós somos bilhões de células. Todo o crescimento do que é vivo se dá por multiplicação. O próprio crescimento do ser humano, do organismo humano, se dá por meio de multiplicação de células.
Se você observar as estrelas, você sabia que as estrelas se multiplicam? Elas vão crescendo, elas vão se multiplicando. Tudo que é vivo, tudo que é criação de Deus está em processo de expansão. Então você pense bem, desde a coisa mais minúscula, vista apenas por um microscópio, até as coisas maiores que existem nesse mundo, que você só consegue ver com a ajuda de telescópio, tudo isso cresce por meio de multiplicação. E esse texto é um texto emblemático sobre multiplicação e sobre unção, porque o azeite na Escritura simboliza o Espírito Santo. Azeite e óleo no Antigo Testamento são símbolos do Espírito Santo. Não é à toa que aconteceu esse milagre, e não é à toa que esse milagre está registrado na Bíblia. Certamente Deus quer falar muito ao nosso coração por meio de multiplicação e por meio de unção de Deus. Era um sinal palpável da presença de Deus. Onde tinha azeite sendo derramado, tinha o Espírito Santo de Deus. Tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Tinha a presença de Deus na vida de uma pessoa ou num ambiente. Por isso eu quero te dar um alerta nessa noite. Você precisa ficar preparado, porque o Espírito Santo de Deus vai derramar multiplicação em cima da sua vida. Está preparado, irmão? Fala para a pessoa que está do seu lado. Você está preparado? Você precisa ficar preparado. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida? Ele vai começar um processo de multiplicação. Igreja, será que nós estamos preparados para que o Espírito Santo vai começar a fazer aqui multiplicação? Esse texto trata do episódio em que Eliseu multiplica o azeite da viúva. Versículo 1 é um versículo de tragédia, de drama. O marido da mulher era um profeta, um servo de Eliseu, mas gente de Deus também morre, sabia? O homem morreu, pior, morreu falido, pior, morreu e deixou a dívida, pior, não tinha o que pagar. Como pagar? Penúria, miséria. E naquela época não tinha outra coisa a se fazer para pagar a dívida, a não ser dar em pagamento a liberdade dos seus 2 filhos. Não era igual o Brasil desses tempos, que a única dívida que põe o cara na cadeia é pensão alimentícia. E ainda existe uma lei hoje no país, o direito está avançado, que diz que o bem de família, a casa própria, a casa onde a pessoa mora, é impenhorável. Penhora-se todos os outros bens, menos a casa. E também dívida hoje não dá prisão, nem escravidão, mas na época a coisa era diferente. O direito era diferente. Se está devendo, não tem como pagar, leva a casa. Se a casa não vale nada, leva quem tiver como escravo. Trabalha lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7 anos, 10 anos, até quanto vale o valor da dívida. Acabou o valor da dívida, liberta. Se a dívida é muito alta, só vai ser liberto no ano do jubileu. De 50 em 50 anos havia libertação geral. Então, se aqueles meninos, pense bem, se aqueles meninos, na minha cabeça, devia ter 12, 13 anos, 10 anos, um menino de 10 anos, se a dívida fosse muito alta, provavelmente, se o ano do jubileu tivesse muito, muito longe, eles podiam trabalhar até os 60 anos, até os 40 anos, para pagar a dívida do pai que morreu. A mãe estava desesperada. E ela não se tem, ela vai até o profeta Eliseu, ela relata a situação. E mais interessante de tudo é que o profeta faz essa mulher começar a refletir. Antes de dizer que ela não tinha nada, que ela estava numa pobreza absoluta, na miséria total, que a situação era irreversível, ele leva ela a pensar: o que ainda sobrou? O que ainda sobrou?
Talvez você está olhando para mim e está dizendo: na minha vida não está sobrando nada. Ainda sobrou algumas coisinhas aí. Começa a olhar e ver. Primeiro momento ela disse, igual qualquer um de nós diria: tem nada. A minha casa não tem nada. Até que sobrou, deu um clique na cabeça dela e ela lembrou de um potinho, de uma garrafinha de azeite, que era a única coisa que ela tinha dentro de casa. O azeite naquela época servia para cozinhar, para perfumar, e também servia de laxante. Alguém aqui já tomou óleo de rícino? Aquilo é uma beleza, né? Entra e vai, ó. É bater e valer. Naquela época era assim: óleo de rícino, azeite. Tá ruim o negócio. Abre essa boca aí, vou te dar uma boa colherada, um bom copo de azeite. Você vai tomar, ó, beleza, lubrifica tudo, elimina as impurezas. Negócio de suco detox, isso é coisa de agora. Na época era azeite mesmo que era usado para dar uma boa. E aí Eliseu diz assim: então você vai fazer o seguinte: pede emprestada várias vasilhas aos seus vizinhos, junta todas as vasilhas que você conseguir. Aqueles meninos saíram desesperados. Era aquilo ou escravidão. Eles deviam perturbar qualquer vizinho, né? O vizinho vinha com um pote, ele insistia tanto que o vizinho daqui a pouco dava 2, 3, 4, 5. Eles foram juntando pote grande, pote pequeno, potinho de meio litro, potinho de 20 litros, garrafão, garrafa pequena, talha. Aí eles foram juntando, e aí aquela mulher pegou a garrafinha dela de azeite e começou a encher todos os potes que ela tinha de azeite. E à medida que ela ia enchendo, o azeite ia sendo multiplicado. Encheu o potinho de 1 litro, daqui a pouco chegou um de 2 litros, ela encheu, daqui a pouco outro é de 20 litros, e foi enchendo, até que acabaram os potes. E quando acabou os potes, irmãos, o azeite parou de descer. Enquanto tem vaso, o azeite está multiplicando. E ela levou ao conhecimento do profeta e disse: minha casa está um mar de azeite. E ele disse: está vendo só? Agora você vai pegar, vai vender tudo que você conseguiu, paga a sua dívida e ainda vai dar para você viver um bom tempo do resto que sobrar. Se você quer ver a multiplicação do azeite de Deus, você quer ou não quer? Você quer essa multiplicação na sua vida, irmão? Porque Deus é assim: Deus só faz aonde tem gente querendo, aonde tem gente precisando, aonde tem gente que crê. Então, se você crê, se você quer ver a multiplicação do azeite de Deus, essa unção de multiplicação na sua vida, na sua família e nessa igreja, o que você precisa fazer? Em primeiro lugar, nunca se isole. Busque a ajuda de pessoas de fé. Vamos falar? Nunca se isole. Busque a ajuda de pessoas de fé. Primeira parte do versículo 1, o que diz? Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com quem? Foi falar com Eliseu. Quem era Eliseu? O profeta. Ela tinha um problema, ela tinha uma causa, mas ela não se isolou. Ela foi buscar ajuda. Ajuda em quem? Em qualquer pessoa? Não, ela foi buscar ajuda em gente de Deus. Se você quiser ver a multiplicação na sua vida, você não pode andar isolado. Você precisa estar próximo e próxima de gente de Deus que vai te abençoar e vai te ajudar. Unção de multiplicação vem através de relacionamento. Primeiro relacionamento com Deus, e depois relacionamento com gente de Deus.
Por que tem gente que quando começa a ter problema na vida, sai da igreja? Por que tem gente que não é frequente na igreja? Ao invés de você buscar mais, você se isola mais. Como é que o seu problema vai ser resolvido se você está se isolando do mundo? Você não frequenta uma célula, você não frequenta a igreja com assiduidade, então você precisa começar a pensar, irmão. A multiplicação só vem através de relacionamento. Você já imaginou o dia do seu aniversário? Você não tem ninguém para bater parabéns para você? Aí você começa a cantar, porque tem gente que acha, eu não preciso de ninguém não, eu mesmo me basto. Aí começa o dia do seu aniversário, você acorda e começa: parabéns para mim, nessa data que... Tem graça? O bom é você ter alguém que cante, nem que seja uma pessoa: parabéns para você. Olha o que vai acontecer quando a gente entender esse princípio. Aonde há comunhão, há multiplicação. Se essa igreja tiver cada dia mais comunhão, sabe o que vai acontecer aqui? Multiplicação. Se a comunhão na sua célula for boa, sabe o que vai acontecer na sua célula? Ela vai multiplicar. Ninguém segura. Onde há comunhão verdadeira, há multiplicação. Nós temos falado aqui várias vezes, quem anda sozinho não vai cair não, quem anda sozinho já caiu. Se você escolher se isolar e andar sozinho, você vai cair, porque o irmão te ajuda, o irmão compartilha com você, o irmão ora com você, o irmão se alegra com você, é gente de Deus para te orientar. Eu não posso andar sozinho, nem viver sozinho, porque a Bíblia diz no Salmo 133 que onde há comunhão, Deus ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. E onde há vida, há multiplicação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Quem entendeu? Levanta a mão. Comunhão gera multiplicação. Onde há comunhão verdadeira, vai haver vida e vai haver bênção de Deus. Segundo lugar, irmão, enxergue os problemas como uma oportunidade de ação de Deus. Vamos falar juntos? Enxergue os problemas. Vamos lá, todo mundo? Enxergue os problemas como oportunidade de ação de Deus. Finalzinho do versículo 1 diz assim: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio o credor e está querendo levar meus 2 filhos como? Qual é o problema? Dívida, viuvez, desamparo. Talvez você começou a viver alguns problemas na sua vida, ou está vivendo problemas na sua vida. Aí você tem 2 caminhos. Você precisa prestar atenção nisso, que isso é muito importante. Quando você tem um problema, quando você está vivendo uma dificuldade, quando você está passando por um tempo de escassez, você tem 2 caminhos: ou você vai parar naquele problema, ou você vai crer que aquele problema vai ser uma oportunidade de Deus realizar alguma coisa na sua vida. Eu vi a história de 2 irmãos gêmeos. O pai deles era alcoólatra, chegava em casa todo dia, batia na mãe e batia nas crianças. Um deles virou um bêbado, um alcoólatra também, um marginal. E ele dizia assim: eu sou assim, sabe por quê? Porque meu pai era alcoólatra. Ele batia na minha mãe, e eu me tornei isso que eu me tornei. E o outro dizia assim, e o outro, sabe o que ele era? O melhor advogado da cidade. Cresceu na vida, porque ele não tinha oportunidade, ele caiu dentro, ele foi estudar, ele foi correr atrás, ele se tornou o melhor advogado da cidade. E ele dizia assim: sabe por que eu sou o melhor advogado da cidade? Porque meu pai era um alcoólatra. Ele batia na minha mãe, batia na gente, mas eu usei isso, ao invés de para me afundar, foi para dar um salto na minha vida.
Você precisa escolher aquilo que você vai fazer com os seus problemas, com as suas dores e com as suas dificuldades, porque a vida tem coisa difícil e tem complicações para todo mundo. Ah, pastor, eu sou o pior pessoa, a pessoa mais infeliz do mundo. Eu sou feio, eu sou pobre. Se eu tivesse nascido em outra cidade, se eu tivesse tido outra oportunidade, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Aí você vai deixando que o problema te afunde. Faz o contrário, irmão. Pega os seus problemas, põe na mão de Deus, e vai ser uma oportunidade de você ver o milagre do Senhor naquela área. Amém? A viúva tinha um grave problema. A viúva tinha um problema insolucionável. Ela tinha dois caminhos: ou ela desistia e entregava as crianças para ser escravo, ou ela corria atrás do profeta e buscava a solução do problema. Ou ela ia atrás do milagre, ou ela desistia pelo meio do caminho. E ela viu aquela oportunidade, aquele problema como uma oportunidade de Deus manifestar o poder dele. Por que ela foi falar com o profeta? Porque o profeta tinha grana? Porque ela creu que Deus podia fazer alguma coisa para socorrê-la naquele momento de dificuldade. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está com problema? Você está com dificuldade? Quem sabe não vai ser aí a oportunidade de Deus fazer grandes milagres, grandes transformações. Até que seu problema seja um problema impossível, nas mãos de Deus o milagre pode acontecer. Terceiro, não esqueça que você é apenas um servo. Vamos falar? Não esqueça que você é apenas um servo. Versículo 2. Olha o que essa mulher fala com o profeta. Ela diz: primeiro Eliseu pergunta: como é que eu posso te ajudar? O que você tem em casa? E ela respondeu: quero chamar a atenção para as primeiras palavras: tua serva. Olha o lugar que ela se colocou. Ela se colocou no lugar de serva. O marido dela é que era servo de Eliseu, não era ela. Mas quando ela se põe na frente do profeta, ela diz assim: eu não sou uma viúva, eu também sou serva. Precisamos entender, irmãos, que nós estamos vivendo a realidade do reino de Deus, e a nossa posição nesse reino não é de príncipe, mas de servo. Você no reino de Deus não é príncipe, você no reino de Deus é servo. Servo. Nossa postura precisa ser a mesma postura de Samuel. Naquela oportunidade em que ele ouviu a voz de Deus, no primeiro momento ele não entendeu o que estava acontecendo, ele pensou que era Eli. Mas Eli disse para ele: às vezes é Deus querendo falar com você. E quando ele ouviu aquela voz pela terceira vez dizendo: Samuel, Samuel, o que ele disse? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós precisamos ter a mesma postura de Isaías, quando Deus disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você quer ver a multiplicação na sua vida, sai do lugar de acomodação e se coloca na presença de Deus, dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo está escutando. Fala, Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu sou teu servo, tua serva não tem nada. Eu sou serva, no reino de Deus eu sou servo. Servos prontos a serem usados, porque sabe quem que Deus vai usar para o milagre acontecer? Sabe quem que Deus vai usar para salvar vidas nesse lugar? Sabe quem que Deus vai usar para salvar a sua família? Sabe quem que Deus vai usar para mudar as coisas? Quem? Você. Quando você disser para Deus: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Servos prontos para serem usados serão agentes
da multiplicação. Amém? Agora você precisa descobrir e entender se você é um servo que está pronto para ser usado, ou se quando Deus for te usar, você vai dizer assim: manda outro, Senhor. Como Moisés: manda outro. Não me manda não, eu estou tão isso, tão aquilo. Deus está querendo usar você. Ou você se coloca na posição de servo para ser usado, ou Deus de fato vai levantar outra pessoa, e você às vezes vai perder uma grande oportunidade de ser usado por Deus para ver a multiplicação acontecer. Amém? Quem entendeu? Amém? Irmão, pregação não é, você não assiste a pregação, você participa da pregação. Por isso que de vez em quando eu quero que os irmãos ajudem e participem. Quarto, tenha expectativa de grandes ações de Deus. Vamos falar? Tenha expectativas de grandes ações de Deus. Qual que é a sua expectativa? Que Deus vai fazer, e ainda não vai fazer pequeno, Deus vai fazer coisas grandes. É essa expectativa que está no seu coração? Amém? Tenha expectativa de grandes coisas que Deus pode fazer. O que o profeta diz para ela no versículo 3? Vai lá, vai pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos. Grifa na sua Bíblia, se você tiver um lápis, anota isso aí. O finalzinho do versículo 3, na minha versão aqui diz: pede emprestada a todos os teus vizinhos vasilhas vazias. E ele faz uma observação, ele diz: não poucas. Se não, ou ele diz assim na NVI: pede o quê? Muitas. Não seja tímida, não se contenta com pouco. Você está entendendo? O que Deus quer fazer é coisa grande, gente. Eu vi a história de um pastor, de um homem que era estudante na Inglaterra, e ele tinha ido a uma livraria, e ele chegou lá e viu os livros, mas aqueles livros custavam 50 libras, que era a moeda lá da Inglaterra. Mas ele sabe quanto que ele tinha no bolso? Zero. Tinha zero. E ele foi para casa, ajoelhou e disse: Senhor, o Senhor podia me dar 50 libras, que eu preciso comprar uns livros. Orou com fé e acreditou. Na mesma hora, alguém bateu na porta e disse: rapaz, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estava passando aqui em frente à sua casa e alguma coisa tocou no meu coração, que eu preciso te dar 50 libras. Tirou do bolso, deu. Ele partiu para a livraria com tudo. Deus ouviu minha oração. E aí, no caminho, no ônibus, uma senhora parou perto dele e falou assim: eu não sei o que está acontecendo, alguma coisa tocou meu coração e eu preciso te dar um dinheiro. Quanto que ela deu? 50 libras. Ele ficou maravilhado. Ele entrou na livraria. Quando ele entrou na livraria, estava saindo uma pessoa, e a pessoa olhou para ele e disse: não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa tocou no meu coração. Toma aqui. Quanto? Na mesma hora, o Espírito de Deus falou no coração dele: tenha expectativa que eu posso fazer grandes coisas. A recomendação de Eliseu é: pede muitas vasilhas. Tem expectativa de que Deus vai fazer grandes coisas. E aí, irmão, nós corremos um risco, porque a gente fala em grandes coisas, em grandes ações de Deus, em pensar grande, e aí nós podemos cair no engano de achar que nós estamos sendo soberbos. Por que o pastor fala em grandes coisas, grandes coisas? Deus não é o Deus das pequenas coisas? Claro, Deus pode fazer pequenas coisas, mas a expectativa do meu coração com relação a Deus é que um Deus grande pode fazer coisas grandes. Não é soberba, tem que tratar isso no nosso coração, mas é a expectativa. E esse texto é dentre tantos que mostra que um Deus grande é capaz de fazer grandes ações. O meu Deus é o Deus das ações e das coisas grandes. Deus é o Deus da abundância.
Deus é o Deus da abundância. Vamos falar? Deus é o Deus da abundância, da fartura. Com Deus não tem moeda contada. Com Deus tem chuva de bênção. Com Deus não tem coisinha mirrada. Com Deus tem abundância. É assim que Deus quer fazer na nossa vida. E é essa a expectativa que eu e você precisamos ter desse Deus, para que Ele possa fazer grandes coisas. Estava me lembrando aqui de 2013, quando nós chegamos aqui na igreja para pastorear, e havia aqui essa estrutura, esse prédio, mas só o galpão, sem as paredes, sem mais nada. Quem é dessa época? Quem está na igreja dessa época? Levanta a mão. Muita gente. E Deus falou claramente ao meu coração: até o final do ano vocês vão estar lá naquele templo. E eu falei isso numa reunião de oração, não sei que reunião. Eu falei: até o final do ano nós vamos estar lá dentro. Muitos irmãos me olharam assim meio assustados. Esse rapaz é novo, está chegando aqui, está cheio de coisa. Depois eu mesmo bati quase com a cabeça na parede e falei: meu Deus, que enrascada que eu me meti, porque eu prometi uma coisa que eu não posso cumprir. Nós não temos condições. Mas eu me lembro, irmãos, que 25 de dezembro de 2013 nós fizemos culto de Natal aqui nesse templo. O chão ainda não estava pronto, não tinha forro, mas nós tínhamos expectativas de que Deus podia fazer grandes coisas. Quando foi junho de 2014, esse templo foi inaugurado, para a glória do nome do Senhor Jesus. O Deus que fez isso pode fazer muitas outras coisas. Visão. Agora precisa saber o seguinte: você crê e você espera. O que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer quando a gente tem fé e expectativa? Apocalipse 7. Abra sua Bíblia, ela não está aqui não, mas eu acho que vale a pena um texto para a gente ver qual que é a visão de Deus. Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. É a visão das últimas coisas de João. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz assim: depois destas coisas vi, e eis o que? Grande o que, irmão? Grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: vamos ler? Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A Bíblia está fechando com uma visão de uma multidão de gente que ninguém podia contar. Essa é a visão de Deus e o propósito de Deus para a sua igreja: alcançar uma multidão que ninguém pode contar. Se o Deus que tem essa visão é um Deus pequeno, eu não sei o que é um Deus grande. E essa é a nossa visão. Durante muito tempo nós pensamos que ser pequeno era ser humilde, e que Deus tinha coisas pequenas. Havia um cântico que se cantava antigamente que dizia: somos um pequeno povo muito feliz. Não sei quem lembra disso. Somos um pequeno povo muito feliz. Graças a Deus não passou por aqui, já estou vendo. Aqui sempre tem uma visão de grande. Eu vi um presidente de sínodo dizer uma vez: perdemos não sei quantos fiéis, mas não tem problema, nosso chamado é para ser pequeno. Ser pequeno. Apocalipse está dizendo: vi diante do trono que uma grande multidão. Deus falou com Abraão:
Você é Abrão, mas agora você vai ser Abraão, você vai ser pai de multidões. Sai da tua tenda, olha para o céu e olha para as estrelas do céu. Se você pode contar, conta. Essa será o tamanho da sua geração. A Bíblia começa em Gênesis dizendo que é gente igual estrela do céu, e termina em Apocalipse dizendo que é multidão de gente que não se pode contar. Como é que eu posso crer que nós fomos chamados para ser parte de um pequeno povo muito feliz? É megalomania? Não, é desejo de ver um Deus grande realizar grandes coisas. 5, caminhando já para o final, toque coisas impossíveis pela fé. Vamos falar? Toque coisas impossíveis pela fé. Levante sua mão e diz: eu quero tocar coisas impossíveis pela fé. Versículo 4, aí começa o milagre, irmão. Depois entre em casa e com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha. O profeta já tinha dado a dica. Sabe o que vai acontecer? Milagre. Mas você precisa acreditar. Primeiro você precisa ir lá e arrumar tantas vasilhas, muitas vasilhas, e à medida que você for enchendo alguma coisa, o poder de Deus vai multiplicar o azeite que você tem. Ela acreditou, ela teve fé, ela viu o milagre antes de acontecer, tanto que ela mandou os filhos trazer muitas vasilhas. Ponha lugar vazio nas mãos de Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Vai encher. Foi o que nós fizemos aqui. Aumentamos um lugar. O que Deus fez? Encheu. Se nós aumentarmos esse lugar, sabe o que vai acontecer? Deus vai encher novamente. Uma outra lição que nós podemos tirar desse episódio é que o azeite seria derramado, e o derramamento do azeite é coisa sobrenatural. Era algo incompreensível à mente humana. Como é que uma garrafinha de azeite se transforma num mar de azeite? Isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. Ninguém vai entender isso, ninguém vai explicar isso. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. A ciência não vai explicar, o homem não vai explicar. Como é que se multiplica azeite? Você sabe me dizer? Você sabe dizer como é que multiplica azeite? Eu não sei. Como é que multiplica pão? Você sabe dizer como multiplica pão? Você sabe dizer como é que transforma 100 litros de água em 100 litros de vinho? Não sei. É coisa de Deus, é mistério, como diriam alguns. Não se explica. Para de buscar muita explicação. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que... Tem coisa que não é para a gente entender, tem coisa que é para a gente crer e receber. Amém? 6, agora você precisa ficar preparado. Prepare-se para receber a unção da multiplicação. O que Deus vai derramar na vida dessa igreja, vai derramar na sua família, vai derramar na sua vida? Unção de multiplicação. Ela foi embora, versículo 5, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher vasilhas que eles traziam. Fez tudo conforme mandou o profeta. Pegou os filhos, trancou em casa, que tem coisa que vai acontecer apenas dentro da sua casa, não é para você ficar falando. Foi encher aquele monte de vasilhas, potes da vizinhança inteira. Fez o dever de casa. Deus sempre usa agentes humanos. Novamente falando isso, Deus sempre vai usar agentes humanos quando Ele quer fazer um milagre. Lembra dos leprosos da semana passada? Deus podia soprar o vento e o vento espalhar o exército da Síria, mas Deus resolveu usar 4 leprosos. Deus podia fazer chover azeite em cima da casa daquela mulher, mas Ele resolveu usar meninos que saíram pela vizinhança pedindo potes emprestados. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele usa gente igual a mim e a você. Nós estamos sendo chamados não apenas para receber. Você não está aqui só para receber, você está aqui para fazer acontecer. Amém? Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Ô irmão, acorda. Você não está aqui para receber apenas. Você está aqui, sabe para quê? Para através da sua vida, Deus fazer acontecer alguma coisa. Você crê? Deus vai usar você para fazer acontecer aqui nesse lugar. É isso que Deus quer.
Agora você precisa fazer a sua parte, virar a sua botija de azeite para cima e dizer: derrama aqui, Senhor, derrama aqui em cima de mim. Eu quero ser cheio do azeite do Senhor. Sétimo e último lugar, irmãos, desfrute das bênçãos abundantes de Deus. Vamos falar? Desfrute das bênçãos. É bênção o que Deus tem para você? Abundante. Ela foi, versículo 7, e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, paga suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que? Qual que era a situação daquela mulher, irmão? Ela não tinha dinheiro e os seus 2 filhos iam se tornar o quê? Escravos. Iam viver longe da mãe. Agora aquela viúva pobre tem dinheiro não somente para pagar a dívida deixada pelo marido e resgatar a vida dos seus filhos, mas tem dinheiro para sustentar a família para o resto da vida. Você está entendendo que Deus é esse? O Deus que nós servimos não é apenas o Deus que vai te dar a bênção à conta. Deus vai te dar bênçãos abundantes. Você espera receber uma coisa e Deus vai fazer muito mais daquilo que você espera. Você pede uma coisa e Deus faz muito mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Ela pensou assim: eu só quero dinheiro para pagar minha dívida. Eu só quero isso. Eu só quero salvar meus filhos, eu não quero mais nada. Se coloque diante de Deus nessa posição: Senhor, eu não quero mais nada, eu só quero resolver meu problema, eu só quero essa bênção. O que Deus fez? Fez muito mais. Multiplicou o azeite. E ela tinha dinheiro para pagar a dívida, e ela tinha dinheiro para viver com o resto durante toda a vida. Aleluia, irmãos. Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Isabel e Zacarias pediram a Deus um filho, e de forma milagrosa aquele menino foi gerado, porque Isabel era estéril. Eles só queriam um filho, era isso que eles pediram a Deus. Mas Deus deu para eles João Batista. E Cristo disse que dos nascidos de mulher, ninguém se comparou àquele homem. Você entendeu? Só quero um filho, Senhor. Deus deu um profeta incomparável. Qual a sua expectativa, irmão? Vamos ficar de pé? Não sei o que você está pedindo, o que você está esperando receber de Deus. Tem mais um texto. Queria ler para terminar Efésios 3, versículo 20 e 21. Abre sua Bíblia. Não está aqui na projeção não, mas abre sua Bíblia. Eu queria que você saísse daqui hoje. Se você gravasse isso, já era uma coisa muito maravilhosa. Efésios capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Que Deus é esse que nós servimos? Que Deus é esse que está nesse lugar? Que Deus é esse? Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia está nos revelando. Olha o que a palavra está nos revelando nessa noite. O Deus que está aqui, o Deus da abundância, é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos ler? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Comece a se preparar, irmãos. Isso não é um jargão, isso é uma palavra profética. Comece a se preparar, porque Deus começará a fazer grandes coisas no nosso meio. Comece a se preparar,
porque a unção de multiplicação cairá sobre a sua vida. O azeite vai descer. Mas é preciso que as suas vasilhas estejam vazias. Vasilha cheia não vai receber o azeite de Deus. Para que você receba, você precisa esvaziar de tudo que você é. E aí Deus começa a encher na sua vida. Deus quer encher. Deus vai encher. Mas para esse milagre acontecer, é preciso que você esteja preparado com as suas vasilhas vazias, para que quando isso começar a acontecer, você comece a ver o milagre. Prepara seu coração. Ora a Deus, para que você possa ficar preparado. Amém? Feche seus olhos um pouquinho.